Conselho alerta para falhas no serviço de acolhimento aos adolescentes sem lar. Vereador reivindica a reforma em escola do bairro Praia Brava. Simpósio de Direito Eleitoral da OAB debate mudanças nas regras para eleições municipais. Encontro Mercado e Primeiro Batuaçu animam o fim de semana da programação de aniversário de Itajaí. 10 de junho de 2016, o Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. O muro da Câmara de Vereadores foi pichado nesta semana. O crime ocorreu na madrugada da quarta-feira. Já foi realizada uma pintura provisória, mas a estimativa é de que vão ser gastos cerca de R$ 1.200 dos cofres públicos para pintar o muro novamente. O Legislativo registrou boletim de ocorrência sobre o caso. A pichação é crime previsto no artigo 65 da Lei Federal número 9.605. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa. Nesta semana, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, apresentou um diagnóstico sobre o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes sem lar que não possuem família ou foram afastados do convívio familiar pela Justiça. Conforme o diagnóstico, foram encontradas dificuldades e falhas na prestação de serviço aos menores acolhidos no abrigo Novo Amanhecer. Na reunião do mês de junho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, os membros do CONDICA ouviram o relato do representante da empresa contratada pelo próprio Conselho para fazer um diagnóstico sobre os abrigos para crianças e adolescentes que não possuem lar. O diagnóstico foi realizado durante 1 ano, por meio do acompanhamento das atividades do Lar da Criança Feliz e do abrigo Novo Amanhecer. No relato, o representante da empresa disse que o Lar da Criança Feliz, apesar de ter dificuldades de custeio, elas são relativamente supridas por doações e que a administração, feita por uma ONG, tem cumprido com as principais exigências do serviço de acolhimento. A situação é diferente no acolhimento de adolescentes, realizado diretamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no abrigo Novo Amanhecer. De acordo com o relato, o abrigo sofre com entraves burocráticos para compras de material escolar, atividades culturais e vestimenta dos adolescentes. Mas a principal deficiência é a falta de equipe técnica no abrigo. Um dos problemas mais gritantes, eu diria, foi a falta de equipe técnica, que faz todo o acompanhamento psicossocial do jovem, acompanhamento das famílias, né, com o objetivo de fazer o retorno desse jovem para a família. Esse foi o principal entrave hoje dentro do Novo Amanhecer. E as outras dificuldades de acesso a vestuário, por exemplo, a manutenção da casa, tudo é muito burocrático no setor público, né? E acaba naturalmente não atendendo a dinâmica de um serviço para adolescente. Já conforme a representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que administra o fundo da assistência que custeia o abrigo, os problemas podem ser resolvidos com a terceirização do serviço de acolhimento. Para isso, ela espera que apareçam entidades interessadas no processo de chamamento público que ocorre neste mês. O chamamento público do dia 13 às 13 horas é para abrigos, né, femininos e masculinos de adolescentes. Ano passado a gente já teve um chamamento público nessa área e ele deu deserto, que ninguém apareceu, que queria, no caso, adquirir esse serviço. A Prefeitura novamente está colocando à disposição a Secretaria de Assistência. Esse chamamento começa no dia 13 para ver se a gente consegue uma entidade que abrace esse serviço. Mas para a presidente do CONDICA, a questão passa também pela falta de verbas e de a secretaria se estruturar melhor para prestar o serviço. Isso não tem que ser terceirizado. A política de assistência social, o acolhimento, ela é uma obrigação do governo. Então, percebe-se que eles não dando conta, vai abrir um processo licitatório, então para terceirizar, porque uma outra instituição, e aí acaba gerando o quê? Repassa para uma instituição, repassa poucas verbas e acaba continuando o mesmo ciclo que está no Lar da Criança Feliz, recebendo um pequeno valor para atender um número maior de crianças e o governo acabando não gerindo a política que é de sua responsabilidade. O requerimento 191 foi aprovado nesta semana com 19 votos favoráveis. O autor,
O vereador Fabrício Marinho, do PPS, pergunta ao prefeito se existe projeto para a reforma da Escola Básica Ariribá no bairro Praia Brava. O trabalho nosso, ele constitui também da gente estar visitando, fiscalizando e vendo os locais, os espaços públicos, e nessas visitas que a gente fez ali na escola do Ariribá, constatou a situação em que se encontra a escola, o espaço físico necessitando daquelas reformas visíveis, mas também ela sofre, principalmente com os problemas, as enxurradas, aquelas mais fortes, que causam um alagamento ali na região, que é constante, ele também faz com que a escola sofra com isso. Na última enxurrada, chegou a entrar 1 metro de água, causando prejuízos materiais, causando prejuízo aos alunos com relação às aulas que deixam de ser ministradas. Então, esse requerimento, ele tem como função principal a gente saber da existência do projeto, porque é preciso melhorar aquela unidade escolar que está lá, porque a comunidade lá do Ariribá, apesar da proximidade muito grande com Balneário Camboriú, praticamente Balneário Camboriú, mas pertence aqui e a gente precisa também ter cuidado com o pessoal ali daquela comunidade. O vereador Paulinho Amandio, do PDT, criticou a forma como está sendo construído um muro no Centro Educacional Cacildo Romagnani, o CAIC. O parlamentar falou sobre o assunto na tribuna. O CAIC, abandonado muitos anos e vem se arrastando, e inventaram agora de colocar um muro de 2 metros, acredito eu que dá mais de 2 metros de altura. Eu não entendo assim, o fundamento, vereador, ela está abaixo do nível da calçada, o fundamento. Então quer dizer que o tijolo ele está em contato com a umidade, né? Em contato. Então não precisa ser engenheiro para saber que está errado, né? Eu tentei até falar com o secretário, não consegui, mas devo ir amanhã pessoalmente falar com ele a respeito desse assunto. E outro assunto é que não deveríamos fechar por total. Eu acho que deveria ter grades para inibir, né? Mas eu entendo que seja mais perigoso da forma que estão fazendo. Fechar, né? Fechar, eu tenho certeza que nem o prefeito vai concordar, porque foi ele que derrubou o muro do Asilo Dom Bosco. Te lembra disso? Foi ele, que ele não achava correto ter aqueles muros daquelas alturas, a pessoa ficava isolada, né? Então, e ali muito mais, a pessoa, o vagabundo, o bandido, sem vergonha entra para dentro, quem está de fora não consegue ver nada, não consegue visualizar, então é pior. Parabenizo pela ação, porque eu acredito que temos que agir, mas da forma que está sendo feito, gostaria que o seu secretário desse uma repensada e desse para modificar alguns pontos, até porque não está pronto na sua totalidade. E você vai ver em instantes, Encontro Mercado e Primeiro Batuaçu animam o fim de semana da programação de aniversário de Itajaí. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Entre as atrações culturais deste fim de semana, na programação da Semana do Aniversário de Itajaí, estão o Encontro Mercado Especial e também o primeiro Batuaçu Festival de Baterias. Amanhã a banda Ed Gandes e o cantor Melk são as atrações do Encontro Mercado, a partir do meio-dia, no Mercado Público de Itajaí. E no domingo, o primeiro Batuaçu Festival de Baterias vai reunir mais de 50 bateristas na Avenida Ministro Vitor Conder. A apresentação é organizada pelo grupo Batucaçu e inicia às 16h. O primeiro simpósio de Direito Eleitoral Litoral Norte de Santa Catarina reuniu no último final de semana dezenas de profissionais de diversas partes do país. O evento teve como foco o debate sobre as principais mudanças para as eleições municipais deste ano. O simpósio de Direito Eleitoral da OAB de Itajaí
debateu as consequências práticas das novas regras válidas já para as eleições 2016. Durante 2 dias, quem participou do evento pôde tirar dúvidas sobre propaganda eleitoral, prazos de candidaturas, financiamento, prestação de contas, entre outros. A proposta maior desse evento é nós estarmos trazendo aos advogados, aos pré-candidatos, aos dirigentes partidários, aos contadores, às pessoas interessadas, todas as mudanças que que serão já aplicadas nas eleições agora de 2016, que foram bastantes e que ocorreram agora em 2015. É um evento muito importante, né, principalmente porque estamos no ano eleitoral. Então, principalmente aquelas pessoas envolvidas no processo eleitoral têm grande interesse em poder estar se atualizando para poder atuar nas eleições. Dirigentes partidários, pré-candidatos e advogados envolvidos em campanhas políticas foram alertados sobre a necessidade de conhecer a nova legislação como forma de preparo para todas as manobras jurídicas previstas para este ano. Para as eleições de 2016, nós tivemos uma reformulação tão profunda da legislação eleitoral que, de fato, eu diria que a racionalidade que informava o controle do processo eleitoral, sobretudo em matéria de propaganda eleitoral até 2014, sofreu uma mudança substancial. Tanto em relação à propaganda em si, o período que agora começa no dia 15 de agosto, já é uma modificação, antes era 5 de julho, e o que se pode ou não pode fazer durante o período da disputa eleitoral, que vai de 15 e 16 de agosto até a véspera das eleições. E também no período anterior, essa é a grande novidade, porque a legislação eleitoral se consolidou de uma maneira em que se fixou o entendimento de que há a possibilidade de uma maior liberdade nesse chamado período pré-eleitoral, o período antes da disputa eleitoral, onde os pré-candidatos, que é uma figura que a legislação agora reconhece, e os partidos, as forças vivas da sociedade vão ter uma possibilidade de discutir com mais abertura. Para o vereador e advogado Thiago Morastoni, o evento contribui para que os desafios das mudanças sejam melhor compreendidos por políticos e profissionais envolvidos no pleito. O simpósio de direito eleitoral ele é fundamental para preparar os advogados, especialmente os advogados que trabalharão nas mais variadas campanhas políticas do pleito desse ano, adequando a legislação às mudanças que a lei eleitoral recente trouxe e capacitando os profissionais da área jurídica para desenvolver um trabalho de qualidade e de eficiência durante a eleição desse ano. Um dos palestrantes do primeiro simpósio de direito eleitoral da OAB de Itajaí, o advogado Guilherme Gonçalves, destacou que, além de conhecer a nova legislação, os candidatos e assessores vão ter que se preparar para outros desafios que podem aparecer durante o processo eleitoral deste ano. Eu diria que vão ser 3 desafios muito sólidos. O primeiro, ter uma organização profissional de campanha. Por quê? Porque as pessoas não sabem disso, mas os candidatos, os partidos e as coligações, quando se registram para a disputa eleitoral, eles recebem um CNPJ. Eles têm a natureza jurídica de empresa. Portanto, é fundamental uma gestão profissional da campanha. O segundo desafio, se adequar, dentro do seu aspecto de convencimento e criatividade, a essas novas e diversas restrições que a última reforma, a mini-reforma eleitoral do ano passado, colocou. E o terceiro aspecto, e talvez o mais importante, como se adequar a esse novo regime que proíbe a doação de pessoa jurídica e que estabelece tetos, que para algumas cidades a tentativa é de tentar baratear o custo da campanha, mas aconteceu uma situação muito engraçada. Em mais de 3 mil municípios brasileiros, se levantar o teto mínimo, que é de R$100 mil, é o dobro, triplo, quádruplo do que gastou-se na campanha anterior. Em alguns municípios, esses tetos são absolutamente risíveis, ridículos. Então, o candidato vai ter uma dificuldade de arrecadar, o candidato vai ter uma dificuldade de se enquadrar, e o que, lamentavelmente, todos os estudiosos da matéria preveem é uma profusão do Caixa 2 eleitoral. Eu estou entre aqueles que acham que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi depois acompanhada pela legislação de proibir a doação de pessoa jurídica, ela vai ter exatamente o efeito contrário da sua fundamentação. Dizia-se, tire a pessoa jurídica que ela vai deixar de influenciar a disputa eleitoral. Eu me atrevo a fazer uma profecia. Nunca a pessoa jurídica vai influenciar tanto o pleito eleitoral através do Caixa 2 como nas eleições de 2016. A conferir. A SKD Judô promove amanhã a 12ª Copa válida pelo Campeonato Estadual Master da modalidade. A abertura oficial está marcada às 8h30 da manhã no ginásio Gabriel João Colares, com entrada gratuita. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mas você também pode assistir esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e
um ótimo final de semana e até segunda-feira.